Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e vou trazer aqui que o Silas Malafaia deu uma declaração humilhando Eduardo Bolsonaro e desmentindo o que o filho de Jair tem dito em relação à atuação dele nos Estados Unidos contra autoridades do judiciário brasileiro, principalmente aqui em relação ao Moraes. Só que eu estava lendo a matéria e percebi uma pegadinha que tem pouca gente percebendo. Eu vou explicar. Então, de fato, ele humilha o Eduardo, mas tem uma coisa muito estranha por trás aqui desse posicionamento polêmico de Silas Malafaia. E também diz uma outra matéria que o Eduardo se complicou dentro do núcleo bolsonarista, entre aliados ali, que consideram que o movimento que ele fez se posicionando como possível candidato à presidência não foi correto. Eu vou trazer detalhes, só que antes quero pedir a sua ajuda. Chegou no canal, deu uma olhadinha, viu que não está inscrito, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações. Gostou do vídeo, vai para cima, não gostou, para baixo, comenta, compartilha e espalha. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Pessoal, quando a gente vê assim, o Malafaia criticou, humilhou algum membro da família Bolsonaro, é bom ficar esperto, porque por trás pode ter uma pegadinha, pode ter uma estratégia perigosa. É o que eu acho que está acontecendo aqui. Diz uma matéria que uma das principais lideranças da direita, o pastor Silas Malafaia, minimizou o papel de Eduardo Bolsonaro nas sanções dos Estados Unidos que podem atingir o ministro Moraes e outras autoridades brasileiras. O Malafaia deixa claro que considera o movimento do governo Trump diretamente ligado a Big Techs e a americanos poderosos, com quem o ministro do STF mexeu. Disse então o pastor: esse movimento de sanções não tem nada a ver com Eduardo Bolsonaro, com todo respeito, tem a ver com Big Techs, cidadãos americanos e residentes na América. Quem é Eduardo Bolsonaro para fazer o governo americano tomar decisões? Com todo respeito, gosto muito dele, mas isso não tem nada a ver com Eduardo. São ações de um governo soberaníssimo. Isso não é um feito do Eduardo, e sim dos poderosos americanos com quem Alexandre de Moraes mexeu. Pessoal, e aqui vamos por partes. Tirando a parte que gosta muito do Eduardo Bolsonaro, eu concordo com o Malafaia. Tem nada a ver com o Eduardo. Eu acho que isso aqui é uma questão muito mais ampla, mexeu de fato com os poderosos, dentre eles Elon Musk. E aí, o Malafaia, então, eu acho que nesse ponto está correto. Pode ser que daqui a pouco eu tenha uma informação diferente e me falar, não, de fato foi o Eduardo mesmo. Eu não acho o Eduardo tão poderoso ou que tenha condições de ter alguma influência pessoal em relação ao Trump. Isso aqui, de fato, me parece que faz sentido o que o Malafaia está dizendo. Mas quem está se posicionando como sendo responsável por eventuais sanções contra Moraes é o Eduardo Bolsonaro. Agora, o Eduardo faz isso tentando o quê? Atrair para ele atenção, tentando atrair para ele ali, digamos assim, um poder mesmo, né? Falou, o cara é poderoso, o cara conseguiu lá nos Estados Unidos e impôs sanção aqui pro Moraes, pro Barroso e outros, PGR. Então o Eduardo tem tentado surfar nessa onda e o Malafaia vem cá e fala, não, desce da onda aí porque não é você não. Aí essa postura me parece estranha, sendo o Silas Malafaia um puxa-saco de primeira hora da família Bolsonaro. E aí, por que será então que o Malafaia está fazendo isso? Na minha opinião, é porque o Malafaia percebeu que o negócio está ficando feio pro Eduardo e também pro pai, pro Jair. Porque, baseado no que ele diz, o Eduardo, e o próprio Bolsonaro, né, apoiando isso tudo e ficando sabendo, seria uma conspiração contra o nosso país, nossa soberania. Eles estão lá, então, praticando crimes. E o Malafaia, percebendo o perigo disso, opa, peraí, não, Eduardo, você não está cometendo crime, não, isso aqui é coisa das Big Techs. Então o Malafaia tentando tirar o Eduardo fora para ele não ser punido por aquilo que ele está falando que está fazendo nos Estados Unidos, não só o Eduardo, outros deputados também, Felipe Barros, por exemplo. A gente falou essa semana aqui, o próprio Eduardo grava um vídeo falando da atuação do Felipe Barros nos Estados Unidos contra autoridades no Brasil. Então isso aqui, na verdade, está humilhando o Eduardo, porém tentando livrar a pele do filho de Jair. Vejam só essa parte. O pastor também criticou a investigação aberta nesta semana pelo STF, que apura coação por parte de Eduardo sobre os ministros, ao capitanear um movimento de punições a magistrados junto à gestão de Donald Trump. Para Malafaia, apesar do filho de Bolsonaro estar se colocando como responsável pelas ações, até a matéria reconhece. Ele se coloca como responsável.
que podem atingir Moraes e outros ministros, o pastor não vê Eduardo em posição de influenciar decisões nos Estados Unidos. E aí o Malafaia disse mais, disse assim: essa investigação é mais uma perseguição sobre Bolsonaro para tentar prendê-lo e bloquear seus bens. Para com isso, gente. O que Bolsonaro tem a ver com a decisão do governo americano? Repito, quem é Eduardo para fazer com que o governo americano tome posições? Quem é Eduardo, o Malafaia? Eu acho que um deputado medíocre, irresponsável, que está atuando contra a soberania do nosso país, só que eu não acredito que ele tenha força para isso. Agora, ele próprio está querendo se dizer forte o suficiente, então tem que combinar com ele. Então, ou né, ele admite que de fato não tem força, coloca o rabinho entre as pernas e se cala em relação a esse assunto, ou então que ele arque com as consequências. Simples assim. E as consequências podem ser de fato gravíssimas. A temperatura em prol da prisão preventiva de Bolsonaro subiu. Né? Começaram a falar mais a respeito disso aí, embora eu ache que não vá sair. Ah, essa semana vai ser preso. Tem gente já colocando data, que seria na quinta-feira quando ele for depor a Polícia Federal. Não acho que vai, mas pode ser que sim. E aí o Malafaia, percebendo e meio que apavorado, desesperado, né, soltou essa aqui de que o Eduardo não tem como, né? Tentando humilhar o Eduardo para tirá-lo, né, digamos assim, livrar o seu da reta. E uma outra matéria vai dizer que integrantes do PL e aliados de primeira hora de Bolsonaro, de fora do partido, consideram um erro de Eduardo se colocar neste momento como opção para concorrer à presidência. O movimento deputado licenciado é descrito como equivocado por ir na contramão dos gestos de Bolsonaro, que vem afirmando publicamente que ele será o nome na disputa de 2026. Para aliados do ex-presidente, ao se colocar como opção, Eduardo já sinaliza que acredita na prisão do pai, ou que o capitão reformado seguirá impedido de concorrer ao Palácio do Planalto pela Justiça Eleitoral. Segundo pessoas próximas a Jair, Eduardo não fez esse movimento em concordância com a família. Em entrevista à revista Veja, o deputado licenciado afirmou que tem interesse em disputar a presidência se essa for uma missão dada por seu pai. Aqui a gente percebe uma diferença. O Eduardo fala assim, opa, o que o meu pai falar eu faço, a missão que ele der. A Michelle é mais perigosa. A Michelle, ela fala que é Deus. Se Deus enviar para ela um recado, aí ela pode se colocar à disposição dessa missão dada pelo Criador. Isso é perigoso e encanta muita gente. Então o Eduardo deu essa declaração, a gente até gravou um vídeo aqui antes a respeito desse assunto, que tem gerado sim muito burburinho nos bastidores, não bastidores da esquerda, do campo progressista, mas da própria direita. De gente que, opa, como aqui falou, né, acha que ele queimou a largada, não devia fazer isso. Outros já afirmando aqui que não, que isso aqui é um recado para o Tarcísio e para a Michelle. Agora, sobre isso aqui na contramão do que o Jair tem falado, que vai ser o nome da disputa, meus irmãos, minhas irmãs, independente de quem você gosta, se é do Lula, do Bolsonaro, do Ciro, do Padre Kelman, da Simone Tebet, o Bolsonaro sabe que não tem chance de reverter isso até as eleições do ano que vem. A esperança dele, se livrar da cadeia, inclusive, é se um aliado vencer as eleições e, dependendo, tem que ver também, porque essa questão do perdão presidencial lá não é para qualquer um, depende ali de algumas questões. A esperança dele é essa, caso contrário, ele sabe que está inelegível, que não vai reverter a tempo, está lutando contra a prisão, que eu acho que vai acontecer, inclusive, esse ano. Só que esse movimento de se afirmar candidato faz parte de um teatro, faz parte de um processo para tentar manter o seu nome em evidência e lá na reta final transferir os votos para quem ele escolher como seu nome. Igualzinho o PT fez em 2018. Não estou aqui comparando as condenações, a atuação do Sérgio Moro, do Moraes. Não é isso. A estratégia é a mesma. Goste-se ou não de um ou de outro, o Bolsonaro repete igualzinho que o Lula fez em 18. E em 18 não deu certo para o Lula e para o PT. O Bolsonaro venceu as eleições. Só que venceu, o Bolsonaro venceu, o PT perdeu, só que o PT perde se colocando na condição de, opa, eu sou o grande inimigo do Bolsonaro agora e tal, e contra a justiça. O antissistema era o PT na época, no sentido de estar lutando ali contra o STF, as condenações e tal. Agora mudou, agora o antissistema, só que a pura enganação é o Bolsonaro. E aí vão tentar essa estratégia de manter a ideia do perseguido, do condenado político, porque tem medo dele vencer e tal,
para em 2030, quem sabe, eles voltar no poder com o próprio Bolsonaro. Então tem muita coisa acontecendo nos bastidores, mas de fato o Eduardo aqui causou muita polêmica com essa declaração dele e também com esses movimentos, né, lá nos Estados Unidos. Gente, então é isso, eu fico por aqui. Quem puder, espalhe e compartilhe o vídeo. Vamos trazer mais pessoas para cá, porque aqui nós lutamos por um Brasil melhor. Valeu, gente, até mais.